Olá, acho que agora vai, agora sim. Estão me ouvindo? Bom dia, paz do Senhor, minhas irmãs. Bom dia, deixa eu acertar aqui. Tudo bem? Bom dia, estava tendo uma certa dificuldade com o meu computador. Vamos para o celular, não tem problema não. Bom dia, Ranieide, prazer ter você aqui, que bom. Rosana, beijo, minhas queridas. Desculpa o atraso, foi pelo meu computador, mas não tem problema. Estão me ouvindo bem? Porque eu gostaria de saber se o som tá chegando direitinho aí para vocês e se tá tudo certinho, né? Se estão me ouvindo bem. Olha, minhas irmãs, hoje nós vamos falar de um tema, né? Ver, né, através da luz da palavra, o tema sobre, né, como eu deixei aí ontem, sobre ansiedade, né? E a ansiedade é um tema muito recorrente no nosso tempo. Ah, você também é linda, Ranieide. Pelo nosso tempo, nós estamos vivendo hoje e nós vamos refletir o que a palavra de Deus nos fala sobre, né, esse processo de ansiedade. Na verdade, o que fala. Então, eu tenho aqui como tema de hoje para gente, para nossa reflexão da palavra sobre não seja ansioso por nada, né? A Bíblia, ela diz que a gente não deve realmente andar ansiosos por nada, pelo dia do amanhã, pelo porvir, né? A palavra de Deus nos diz isso. E então, exatamente é isso que a gente vai refletir hoje pela manhã. Uma das primeiras coisas que eu quero perguntar às irmãs que estão aqui comigo nesse momento é: como é que vocês acordaram hoje? Como é que foi o seu dia? Como é que vocês levantaram? Vocês levantaram bem, dispostas? Como é que foi esse seu acordar de vocês hoje? Uma outra pergunta que eu faço para a nossa reflexão, dessa live de hoje. Se você acordou bem, o seu corpo está disposto, você acordou cansada, você acordou tensa, né? Como, né, você se predispôs nessa manhã? Qual foi o seu primeiro pensamento quando você acordou pela manhã? Você teve um pensamento de glorificar o nome do Senhor? Ou você teve um pensamento em alguma coisa que possa estar te afligindo, alguma preocupação, né? O que você pensou? Porque é sobre isso que a gente vai refletir, né? Sobre a questão da ansiedade, como nós estamos, né, em nossos pensamentos. Bem, eu vou trazer aqui um livro, né, que assim, o início para a gente refletir um pouco antes de a gente entrar na palavra. Leilani Preocupada. Então vamos lá, a live é para você, é para mim, é para todas nós. Segundo o escritor Augusto Cury, em seu livro Ansiedade, ele diz que a ansiedade é o novo mal do século. Todos nós estamos e temos, né, ansiedades, princípios de ansiedade. No dicionário, eu vou ler aqui para vocês, ansiedade significa um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Augusto Cury, em seu livro Ansiedade, fala que a ansiedade é a síndrome do pensamento acelerado. Veja bem, exatamente como o dicionário diz que a ansiedade é um estado psíquico de apreensão, medo, provocado pela antecipação. E é exatamente a antecipação que Augusto Cury coloca aqui pra gente, que é a ansiedade é a síndrome do pensamento acelerado. E isso nós estamos vivendo exatamente porque queremos tudo para agora, queremos trazer o futuro para o nosso hoje, para o nosso presente. E isso não é possível, porque isso vai gerar exatamente a ansiedade. Vai, no caso, gerar para a gente pensamentos desconexos, pensamentos não bem construídos, que até o próprio Augusto Cury coloca aqui, né? E a gente não consegue se organizar no hoje
porque nós ficamos com o pensamento acelerado no futuro, naquilo que nós queremos, ou daquilo que nós queremos solução, ou daquilo que nós queremos, na verdade, trazer como solução para o dia que nós estamos vivendo hoje. A sociedade moderna, ela é assim, nós estamos, como o Augusto Cury falou, a ansiedade é um mal do século. Então, assim, nós estamos vivendo, a gente vê os vizinhos, às vezes alguns familiares, que estão vivendo dessa forma. Um projeto assim de ficar a vida vivendo a ansiedade. Então, isso, né, no livro dele, ele fala que gera consequências assim seríssimas, gravíssimas, pelo menos porque afeta a sua saúde emocional, ele tira o prazer da pessoa de viver, porque se você está antecipando, como nós vimos que a ansiedade é a antecipação, se você está antecipando, então quer dizer que o seu hoje está sendo roubado. Nós não estamos vivendo na plenitude, porque, por exemplo, o dia de hoje, dia 30 de abril, é uma plenitude para mim e para você. Nós temos que desfrutar desse dia. O hoje, ele não pode ser perdido. Mas quando a gente tem essa ansiedade, ele rouba da gente exatamente isso, de viver a plenitude. E Deus quer que a gente viva essa plenitude. Então, o nosso emocional, o nosso raciocínio, não está guiado para o presente, está exatamente guiado para buscar aquilo que a gente quer. A gente quer antecipar as coisas. Então, a gente quer para agora. Então, exatamente, o nosso pensamento não está no presente, ele vai estar sempre no futuro. Então, assim, a gente perde a sensibilidade, às vezes, de perceber as coisas que estão à nossa volta, de perceber as pessoas que estão à nossa volta. A gente fica exatamente ligado, focadas exatamente nesse porvir. Então, uma coisa que o Augusto Cury colocou aqui no início, para embasar aqui a nossa live de hoje, é que nós, desde cedo, nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções, a se esquivar das emoções, né, exatamente assim, que não são benéficas. Nós precisamos ter, né, um equilíbrio emocional, gerir bem os nossos pensamentos, para que a gente não se antecipe, para que a gente viva hoje a plenitude que Deus quer que a gente viva, sem estar lá, né, no futuro trazendo, né, com muita ansiedade. Porque quando fala assim ansiedade, eu quero dizer que a pessoa praticamente está mergulhada exatamente na busca do que ela deseja, ou resolver alguma coisa que ela precisa, e mergulha, ela não sai dali, é o tempo todo exatamente tentando trazer esse futuro. Então, assim, o Augusto Cury fala que a gente precisa ter maturidade emocional. E isso realmente está faltando. Então, assim, a gente precisa proteger as nossas emoções, a gente precisa gerir as nossas emoções. E Jesus nos previne dessa situação, para que a gente possa viver o hoje, não antecipar, não se preocupar. Por isso que eu fiz a pergunta: como é que vocês acordaram hoje? Qual foi o seu primeiro pensamento quando você se levantou da cama? Mais um dia. Assim, mais um dia o quê? De mais um dia de preocupação, mais um dia de você tentar se antecipar às suas coisas futuras, de tentar resolver, ou mais um dia, glória a Deus, né, glorificando ao Senhor? De que forma? Então, como é que Jesus nos preveniu isso? Aí a gente vai para a luz da palavra. A gente sabe que o mundo está assim, a gente trouxe um especialista falando de ansiedade, mas o que o Mestre dos Mestres nos trouxe na sua palavra para a gente falar sobre ansiedade? Então, eu trago para a gente hoje a nossa reflexão na palavra de Deus em Mateus, no capítulo 6. Mateus, capítulo 6, de versículo 25 ao 34. É um conhecido, né, de todo mundo, essa passagem. Eu vou ler para a gente essa passagem. Então, no Mateus 6, 25, ele diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as vestes? Observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves?
Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nós vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Glória a Deus. E assim Jesus, naquela época, mais de 2000 anos atrás, trouxe para a gente uma percepção dessa questão de não andar ansiosos. 2000 anos atrás, o pessoal não tinha... aquelas pessoas viviam se preocupando com o que comer, com o que vestir. E a Bíblia ela é atemporal, né? Atemporal. Nós estamos aqui hoje, nós estamos vivendo, como eu falei, uma sociedade moderna totalmente, né, imersa nessa aceleração, nessa ansiedade, e é o tempo todo correndo atrás, né, daquilo que deseja. E nesse texto, né, que Jesus nos fala, vamos analisar o que ele traz para a gente. Ele fala que não devemos andar ansiosos por nada. Quem está em Cristo, óbvio, nós devemos andar em quê? Em fé. Nós não andamos por vista. A fé, ela tem que estar ativada o tempo todo na nossa vida. A fé é que nos move, porque a fé gera perseverança. A fé gera em nós força também. E se a gente deixar a fé de lado, nós iremos ficar como essas pessoas que estão no mundo. E, infelizmente, são pessoas que ainda não conhecem o Senhor, mas que tudo para elas é como se o mundo estivesse desabando. No segundo ponto que a gente pode ver em Mateus 6, que acabamos de ler, nesse texto Jesus quer chamar a atenção de que as preocupações do amanhã são coisas que os gentios, né? Nesse caso ele usou os gentios, e hoje a gente usa as pessoas que ainda não conhecem ao Senhor, né? Que ele diz que nós devemos buscar, né, o reino de Deus, no versículo 33. E é exatamente nesse ponto que eu trago hoje uma reflexão para a gente. Nós devemos lembrar quem nós somos na identidade de Cristo, quem nós somos como igreja. Nós somos filhas, nascemos, né? Nós ressuscitamos junto com Cristo, e a nossa natureza, né, como nós somos, nós não devemos andar como as pessoas deste mundo. Nós não devemos nos amoldar com as características do mundo de hoje. Nós devemos transformar o mundo através da renovação, da transformação da nossa mente. Lembram disso? A palavra de Deus deixa bem claro isso. Vamos lembrar uma coisa que é um princípio bíblico. Nós somos espírito, que habitamos no corpo e possuímos uma alma. E Jesus ele falou exatamente disso nesse Mateus 6, 24. Nós somos seres espirituais porque nós estamos em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Efésios diz isso. Nós temos que andar em espírito. E as preocupações do amanhã, do futuro, claro que ele sabe, nós somos espírito, nós temos um corpo, nós temos necessidades biológicas, nós precisamos das coisas para nos alimentarmos, para termos, mas ele quer chamar a atenção, e ele chamou a atenção para que, assim, olha, vocês não andam mais como os gentios. Ele falou no versículo 32 que os gentios é que se preocupam com essas coisas. É que os gentios se preocupam com isso. Exatamente, a gente vai dizer que o mundo hoje é que se preocupa com isso. Nós que somos filhas nascidas de novo, nós somos seres espirituais. E como é que eu, então, posso não andar no ritmo do mundo, sendo exatamente a identidade que você é agora? Você é um ser espiritual, então você não vai ficar presa, né, às questões do mundo. A gente vai chegar lá.
né? Então a gente não pode andar no ritmo acelerado do mundo. Jesus falou também, em Mateus trouxe isso, que nós seríamos sal e luz do mundo. Se nós andarmos conforme as pessoas que ainda não conhecem o Senhor, como nós iremos brilhar a Deus para as outras pessoas? Porque nós estamos, as pessoas vão olhar para a gente que ainda não consegue ainda, né, ver e crer no Senhor, vão olhar para nós, ela é igualzinho a mim. Vai na igreja, ora, mas ela está igualzinha a mim. Está no desespero, fica na angústia. A gente passa isso para as outras pessoas que não são crentes, mas nós deveríamos de passar exatamente aquilo que Jesus está falando aqui em Mateus 6. Não se preocupem com o amanhã. A palavra de Deus deixa bem claro, não tem que trazer o futuro para o nosso presente, porque se trazer o futuro para o nosso presente, nós estaremos perdendo o hoje. E ele diz, basta seu dia o seu próprio mal. E ele diz aqui no versículo 34, o amanhã trará os seus cuidados. Jesus ainda deixa para a gente que os cuidados, quer dizer, ainda haverá soluções. Não quer dizer que as coisas estão perdidas. O próprio amanhã trará os seus cuidados. Quer dizer, viver um dia de cada vez. É assim que nós devemos fazer, é assim que nós devemos ser. Nós somos seres espirituais. Nós não devemos andar na carne. Porque quando andamos na carne, nós andamos exatamente dando vazão às nossas emoções, à alma. Somos seres almáticos. Nós sabemos que a alma é que está cheia das emoções, das nossas sensações. Quem anda na carne, quem anda na alma, são, como ele falou lá, os gentios. E hoje a gente traz para a nossa realidade, são as pessoas que ainda não conheceram a Cristo ainda. Então, por mais que tenhamos necessidade, que habitamos no corpo, que nós precisamos das coisas, claro que Deus sabe que nós precisamos das coisas, claro que nós estamos trabalhando, mas Deus não quer que essa preocupação gere uma ansiedade. Que nós não quer que essa preocupação te roube a plenitude do hoje. Ele quer estar junto com você todos os dias para que a gente possa desfrutar da própria presença do Senhor. A gente nem consegue desfrutar da presença do Senhor. Olha só, nós não conseguimos desfrutar da presença do Senhor se andamos acelerado, com pensamento acelerado, né, como o escritor Augusto Cury falou. Nós não conseguimos nem desfrutar direito os nossos familiares, porque a gente não consegue nem dar atenção. A gente gera irritabilidade, a gente fica agressivo, a gente perde a sensibilidade. Às vezes o marido precisa de uma atenção, o filho precisa de uma atenção, um familiar, um amigo do trabalho mesmo, mas a gente está tão ligada na nossa ansiedade, trazendo o presente para o hoje, que você fica insensível com as pessoas que estão à sua volta. A ansiedade, o pensamento acelerado, ele não atinge só você. Ele está atingindo Deus, está atingindo todas as pessoas que estão à sua volta. E nós nascemos para glorificar o nome do Senhor. Nós nascemos para ser exatamente sal e luz do mundo. O mundo precisa conhecer Jesus, conhecer Deus através de nós. Se andarmos conforme o mundo, que transformação da nossa mente? Nós temos que renovar com a palavra de Deus. Então, a ansiedade para Deus, ela não é benéfica. Ele já deixou bem claro aqui. Nós não temos que andar ansiosos por nada, porque isso não é benéfico para nós. A ansiedade, ela só atrapalha, só tira de nós aquilo que nós devemos desfrutar. Então, hoje eu trago, para a nossa reflexão 3 motivos dentro da palavra de Deus que nós não devemos andar ansiosos. Por que nós não devemos andar ansiosos? Por que a gente não deve? Porque a palavra de Deus, em primeiro lugar, ela diz isso pra gente. Nós não devemos andar ansiosos em momento algum. Então, essas 3 razões, a primeira razão que eu apresento para a nossa live, para a nossa reflexão de hoje é porque devemos confiar na provisão de Deus. Nós devemos confiar. E aí a gente vê aqui mesmo no Mateus 6,30, vou trazer de novo aqui a palavra pra gente. Em Mateus 6,30, Jesus deixa bem claro isso, confiar na provisão do Senhor. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos ou com o que vestiremos, porque o Senhor, Ele dará. O Senhor proverá. Não se preocupe com isso, porque Ele sabe de todas as nossas necessidades.
E o apóstolo Paulo, em Filipenses 4,19, diz que o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, irá suprir cada uma das nossas necessidades. É essa verdade que nós devemos trazer para a nossa vida. A palavra é a verdade. Nós temos que colocar a palavra em prática. Falar várias vezes, não, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, irá suprir cada uma das minhas necessidades. Assim você interrompe um processo do ciclo de pensamento acelerado, de você andar ansiosa por quase tudo na vida. Você lembre-se que o Deus sabe da sua necessidade. Deus é um Deus que vê e sabe de todas as coisas. Ele sabe daquilo que você precisa. Então por que você está andando ansioso? É aqui que Jesus Cristo falou. Ora, se Ele cuida lá da erva do campo, por que não vai cuidar de nós? O Deus, quer dizer, o nosso Pai, Ele está atento a todas as coisas. Então, se Ele vai suprir, se a palavra de Deus diz essa verdade, olha, Deus irá suprir. Ele vai suprir em nome de Jesus. E vai suprir mesmo. Porque Deus, Ele supre cada uma das nossas necessidades. Deus, Ele sabe daquilo que realmente nós precisamos. E no Salmo 23:1, o Senhor é o meu pastor, por isso nada me faltará. São verdades que a gente tem que trazer para a nossa vida. Você trazendo essa verdade que Deus é o Deus da provisão, trazendo isso para o seu inconsciente, você não tem por que andar ansiosa. Você não tem por que andar em preocupação em demasiado. A gente não deve mergulhar na preocupação. Vou dizer um exemplo. A gente ora, muitas irmãs e irmãos em Cristo, eles estão orando, eles estão buscando ao Senhor. Aí eles vão lá, dobram o joelho, eles buscam, eles oram, pedem ao Senhor aquilo que está afligindo, ou para que se livre de uma situação, ou para que Deus traga alguma coisa que vocês desejam. Mas ali eles estão orando, estão rezando, tá, orou, acabou. Em vez de entregar, porque a palavra de Deus diz que a gente realmente, as nossas petições devem ser conhecidas ao nosso Deus, ok? Vocês estão fazendo isso, nós estamos fazendo isso, dobramos o nosso joelho, oramos ao Senhor, pedimos, solução e tal. Só que aí a gente não consegue, tipo assim, Deus está olhando, tá bom, minha filha, você veio aqui, você está orando, eu estou ouvindo a sua petição, mas e aí, quando é que você vai largar disso? Porque a gente continua orando, mas segurando, a gente continua orando, mas trazendo, a gente levanta, termina a nossa oração, mas a gente tá trazendo conosco ainda as aflições daquilo que a gente quer. E o Senhor está falando, tudo bem, eu vou fazer, mas você ainda está segurando, você acabou de levantar e você está trazendo essa aflição. Você ainda está levando essa aflição. Não, você tem que confiar na provisão do Senhor. Ajoelhou, pediu, confia no Senhor. Esquece isso. Porque o Kairos de Deus não é o mesmo que o Cronos que nós vivemos. É no tempo do Senhor. Mas Ele proverá. Porque Deus é o Deus da provisão. A gente viu isso no Éden. Quando lá em Gênesis, antes de Deus criar o mundo, Ele proveu todas as coisas. Ele não colocou o homem lá, agora fica aí no cantinho, Adão, que eu vou fazer aqui as coisas para que você, eu vou acrescentando. Não, Ele não fez isso. Ele primeiro proveu para depois colocar o homem, para que o homem pudesse desfrutar. Então, não importa o tamanho do que você deseja, da situação que você esteja passando, não importa as circunstâncias, meu irmão, tudo tem solução, porque o nosso Deus, Ele é grande, o nosso Deus é maior. O nosso Deus, Ele é santo, Ele é completo, e Ele pode fazer infinitamente mais na nossa vida. Ele pode fazer aquilo que você está precisando. Então não tem porquê, nós somos seres espirituais. Isso que nós estamos trazendo à luz da palavra, nós somos seres espirituais. Seres espirituais discernem espiritualmente. Nós não devemos andar como as pessoas, infelizmente, que ainda não conhecem a Cristo, que andam na preocupação, que andam nessa correria do dia a dia. Nós não podemos nos deixar levar. Nós estamos firmadas em Cristo Jesus. Essa é a nossa realidade. A segunda razão que eu trago para nós nessa manhã, que nós não devemos andar ansiosos em momento algum, precisamos aprender a descansar no Senhor.
Então eu vou ler aqui o Salmo 127, no versículo 2, que diz assim: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Ora, eu não sei o que você tem pedido ao Senhor, mas ele dá enquanto a gente dorme, enquanto a gente descansa. Então, se aquilo que descanse no Senhor, porque é o Deus da provisão. Não precisamos andar ansiosos, não precisa trazer para o presente. Eu digo assim, toda vez que eu falo que é trazer para o presente, é você deixar a sua mente ser tomada por aquilo que você anseia. Nós não devemos deixar mergulhar ou nas preocupações ou naquilo que desejamos. Porque quando a gente está mergulhado em resolver algum problema, o nosso corpo, por exemplo, né, de tanta ansiedade, eu preciso resolver isso, eu quero isso, o nosso corpo acaba somatizando. A gente sente dores, fica estressado, é o pescoço, meu pescoço aqui está duro, é dor muscular, é às vezes suor na mão, é às vezes uma tristeza, é uma irritabilidade, assim, do nada que acontece. Então, assim, a gente fica perdida nas nossas emoções, a nossa emoção ela fica desequilibrada e isso Jesus não quer. Nós somos, né, e devemos andar em espírito, e nós devemos andar com o nosso emocional equilibrado. A gente quer, né, que traga sim, que a gente quer que resolva sim, mas descansando no Senhor. E meditando um pouco ontem sobre essa palavra, lembrei de Ana, seu esposo, a Penina, e Ana pedia filhos. Ela ia todo dia aos pés do Senhor pedir, porque ela não aguentava mais. A Penina, né? Poxa, uma das esposas do meu marido tem filho, eu não tenho. Mas ela recorreu ao Senhor. E lembre-se que ela teve um momento que ela não estava, ela estava ali balbuciando, orando, e o sacerdote falou assim: você deve ter bebido alguma coisa. Não, ela não estava, em nenhum momento ela não estava gritando com o Senhor, em nenhum momento ela estava desesperada, ela balbuciou. E a gente percebe que Ana, ela não entrou nesse viés da ansiedade. Ela, claro que ela queria, óbvio, ela estava com a fé, que é isso que nós devemos andar, com fé. Que ela conseguiu fazer um voto ao Senhor. Olha, se tendo meu filho, esse meu filho será do Senhor. Alguém com ansiedade hoje consegue fazer um voto com o Senhor? Você acha que alguém que vive na ansiedade consegue fazer voto hoje no Senhor? Não conseguiria. Ana é o nosso exemplo do descansar no Senhor. No descansar, porque ela estava ciente que Deus era um Deus de provisão. Ela estava ciente que Deus exatamente iria fazer. A fé dela, a fé que operou em Ana em todo momento. Porque alguém que está em fé consegue fazer um voto ao Senhor. Ela entregou Samuel. Mas e hoje? A gente consegue fazer um voto no Senhor? Sabe por que a gente não consegue fazer voto no Senhor? Porque a nossa ansiedade é tanta que a gente não confia no Senhor. E a gente não consegue fazer voto. A gente acha que a gente tem que fazer com a força do nosso braço. Então, como no Salmo 127 diz: será inútil levantar de madrugada até dormir tarde. A gente trabalha, suor da força do nosso braço. Por quê? Porque o Senhor nos dá enquanto dorme. Ele supre cada uma das nossas necessidades. Nós já vimos isso em Filipenses 4:19, minhas irmãs. Então, são essas palavras da parte de Deus que nós devemos nos agarrar para não andarmos ansiosas. Nós não devemos. Terceiro ponto da nossa reflexão de hoje: para que tenhamos paz. Exatamente. Nós precisamos, minhas irmãs, de ter paz para viver o hoje. A gente só consegue viver em plenitude se nós andarmos em paz. Se nós não andarmos em paz, como é que a gente vai viver o hoje? Dar atenção melhor para o esposo, dar atenção melhor para os filhos, dar atenção melhor, talvez para os amigos, né, mesmo do trabalho, para o seu trabalho, para as atividades do hoje. Nós devemos andar exatamente posicionados para ter paz. A gente não tem que andar ansioso. Por isso que Jesus falou: por que vocês estão se preocupados andando conforme os gentios pensam? Como é que vocês estão andando conforme as pessoas do mundo pensam? Nós viemos de um Deus que é totalmente provedor. Nós viemos um Deus
que Ele pode fazer todas as coisas infinitamente mais. Nós temos, irmãs, que colocar a palavra de Deus na prática, ler a palavra, repetir a palavra. Tudo posso naquele que me fortalece, né? O meu Deus vai suprir cada uma das minhas necessidades. Eu não tenho por que andar ansiosa, eu não tenho por que andar em desequilíbrio emocional, eu não tenho por que andar trazendo, né, inquietações, porque o meu Deus, Ele está olhando, Ele sabe daquilo que eu preciso, e no tempo dele vai se cumprir. Opere em fé, ande em espírito, para que a luz de Deus, né, seja cada vez mais refletida em cada uma de nós, e que as pessoas do mundo possam olhar e dizer assim: olha, eu sei que você está passando uma situação, mas você não transparece isso. Você está calma, você não está ansiosa, você não está nervosa, porque as pessoas vão querer saber por que que você está assim, tão calma, tão serena, mediante às vezes as coisas. Fala, é Jesus na minha vida, é Deus na minha vida. Então, eu ando segundo a palavra de Deus, responda isso para as pessoas, mostre quem é o seu Deus, mostre para a sua família quem é o seu Deus, porque não traga mais peso para você, porque o corpo somatiza, é preocupação, tem muita gente com dor de cabeça, enxaqueca, passando por situações que não deveriam estar, essas sensações não deveriam estar em nós. Lembra da última... Quando eu trouxe a palavra da alegria, é uma ordem andarmos em alegria. Iremos passar por tribulações, por situações, mas a gente deve ser alegre. Isso quer dizer o quê? Nós não devemos andar, né, na flor das emoções, né, que tudo, né, vem para nós como se fosse o fim do mundo. Isso quem pensa são as pessoas que estão no mundo. Nós devemos andar conforme a palavra de Deus diz que devemos andar. E é dessa forma que Jesus diz que a gente deve andar. Mudar a nossa mente, a palavra de Deus muda a transformação, né, da nossa vida, a transformação desse século. Vem pelo entendimento da palavra de Deus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É assim que nós devemos andar. Então eu digo que para a terceira razão é para que tenhamos paz. Então em Filipenses 4:7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha aí a mente. Guardará o coração, olha aí as emoções, e guardará a mente de vocês, para que vocês tenham paz plena em Cristo Jesus. Olha o que a palavra nos diz. Então por que vamos andar ansiosos? Nós devemos desejar aquilo que queremos, solução para alguma coisa, se a gente está querendo algo que aconteça na nossa vida, sim, mas em fé, não no desespero das nossas emoções. Nós teremos trazer a realidade daquilo que nós queremos em fé, e não deixar ser levado e ser consumidas pelas emoções da ansiedade, trazer o futuro de qualquer jeito. Eu preciso disso para ontem, eu preciso disso para agora. Deus sabe o momento certo de quando vai te dar, de quando vai resolver, né? A preocupação, exatamente, Osana, ela anula a fé. Nós não devemos andar ansiosos, nós não somos seres que devemos dar vazão às nossas emoções. Nós devemos dar vazão à nossa fé, andar em fé, andar vivendo a plenitude do hoje, um dia de cada vez. É isso que Jesus fala. Basta o seu dia o seu próprio mal. Amanhã, como no versículo 34 do Mateus 6, fala que o amanhã ele resolverá, quer dizer, trará os seus cuidados. Então você terá estratégia, às vezes Deus trará a solução para você no dia seguinte. E assim, a gente vê também um outro exemplo que Deus me trouxe. Lembrei quando o povo estava no deserto, e quando Deus deu recado a Moisés que ele daria o maná. Só que assim, o maná para cada dia, não era para acumular esse maná, né? Não, só no final de semana, por causa do sábado, tá? E aí o povo, teve alguns que pegou aquele maná, fez a comida do dia e não guardou, mas teve outros que guardaram. Olha aí o pensamento acelerado, né? Ele fala, né, SPA, né, que o Augusto Cury fala, né, síndrome do pensamento acelerado. As pessoas guardaram. Claro que foi uma desobediência, sim, mas uma desobediência no automático. Não, eu vou guardar, mas o Senhor falou, não precisa guardar, porque amanhã Deus proverá. É isso que ele quis dizer. Cada dia da semana, minha gente, Deus proverá o maná. Mas as pessoas foram e acumularam esse maná. Olha aí a síndrome do start do pensamento acelerado. Fizeram uma desobediência, sim, mas foi pela ansiedade, com medo do porvir. Um exemplo do povo. Chegou, óbvio,
que não era para guardar, a comida estragou. Porque a cada dia nós temos que confiar no Senhor, assim como o povo confiou no deserto, que Deus proverá. A cada dia Deus está provendo na nossa vida. A cada dia, né, Deus está trazendo a solução para aquilo que você quer. Ou a cada dia você está se aproximando daquilo que Deus vai te entregar no tempo certo do Senhor. Nós não devemos andar conforme o mundo. Nós temos que andar com a mente renovada, alicerçada na palavra de Deus. Se nós estivermos alicerçados na palavra de Deus, trazer a palavra de Deus para a nossa realidade, para a nossa vida, a ansiedade ela não vai dar vazão. Porque a ansiedade leva à depressão, porque você antecipa tanto o seu futuro, aí você se sente frustrada, ainda não chegou. Aí você olha o tempo, nossa, está demorando muito para chegar. Mas não é no meu cronos, é no Kairos de Deus. Deus sabe o momento certo que vai te dar as coisas. Então, se apegue na palavra de Deus, se apegue no Senhor. Porque quando Jesus falou essas coisas para eles naquela época, mais de 2000 anos atrás, claro que ele sabia que a palavra de Deus ela é perpétua, ela é eterna. Chegaria a nós. Isso é zelo, isso é amor de Deus. Então um pai, ele sabe como cuidar dos seus filhos. Então não pense que você está esquecida. Não pense que aquilo que você pediu caiu no esquecimento. Que a palavra de Deus garante que as suas petições sejam conhecidas por Deus. Quer dizer, então Deus sabe daquilo que você precisa. Então não pense que você está sozinha. Não pense que você foi esquecida nas suas orações. Jamais. Alinhe-se na palavra de Deus. Ande em fé. Seja uma mulher de fé. Assim como Ana eu trouxe. Ana descansou e ela ia todo o tempo lá nos pés do Senhor. Ela foi a quem poderia fazer por ela. E ela se comportou. Ela fez votos. Alguém que faz voto não está no desespero da ansiedade. Porque hoje em dia a gente não consegue nem fazer um voto ao Senhor. E a gente precisa acreditar que o Senhor pode fazer todas as coisas. Então, eu estou numa espera, eu acredito que as irmãs também estão na espera, mas eu sei que as minhas petições chegaram ao trono de Deus. Eu sei que no tempo dele, não no meu, as coisas que eu anseio chegará, porque eu sei que Deus proverá. Então não devemos ficar ansiosas, minhas irmãs, pelo amanhã, porque a ansiedade ela só atrapalha a nossa vida espiritual, atrapalha a nossa comunhão com o Senhor. Né? Deixamos de ter uma comunhão porque a gente acaba ficando com o tempo está demorando muito. Então vem uma frustração, vem desânimo, aí de vez em quando a gente começa a murmurar contra Deus, começa a trazer murmuração, e aí o nosso coração vai ficando entristecido, e é isso que Jesus falou lá: eu não quero que vocês andem isso, deixa o dia da manhã para o amanhã. Né? O descansar no Senhor é não viver no ritmo desse mundo. Nós somos seres espirituais. Nós temos que trazer essa verdade para a nossa vida. Nós somos seres espirituais. Nós não devemos andar na carne. E as pessoas que ainda não conhecem o Senhor precisam ver esse ser espiritual, precisa ver Cristo em nós, nas nossas atitudes, na nossa maneira, no nosso semblante. Espere em Deus. Ele nunca falha. Nós somos a solução para o povo que não conhece a verdade de Cristo. E nós devemos, nesse mundo, como o Augusto Cury trouxe, né? E a ansiedade é o mal do século. Não é só as pessoas adultas que estão sofrendo, são os adolescentes, são os jovens que estão com esse síndrome de pensamento acelerado. Muitos estão adoecendo, muitos entram em depressão, muitos jovens se cortam. Por quê? Porque estão com a síndrome do pensamento acelerado, estão com ansiedade de uma coisa que eles não deveriam. E não é só o adulto que sofre. A gente percebe à nossa volta que tem muitos jovens, muitas crianças sofrendo também dessa mesma coisa. Quando nós andarmos à altura da palavra de Deus, realmente a frase da palavra que diz: não conformeis com esse mundo, mas renovai e transformai-nos, né, pela renovação da sua mente. O mundo vai conhecer através de cada uma de nós, né, esse Deus, esse Cristo, que o mundo está precisando, porque o mundo, as pessoas estão doentes, elas estão necessitadas de entender que isso aqui é um zelo de Deus, que isso aqui é o amor de Deus. A gente precisa entender o amor de Deus. Se a gente entender o amor de Deus, a gente entende também a nossa identidade. A gente entende qual o valor real que nós temos para o Senhor. E ele deixa bem claro aqui. Jesus, ele fala: ora, se Deus veste assim a erva do campo, ora, se Deus tem amor pela erva do campo, como não vai amar vocês?
Ele estava falando do amor de Deus. Porque o alicerce do reino de Deus é o amor. E isso aqui é amor. A palavra de Deus é zelo. Aí a gente tem que trazer esse amor, esse zelo da palavra de Deus para o nosso dia a dia. E assim nós vamos romper, nós vamos vencer. Pensar em fé, pedir em fé, descansar no Senhor, orou, dobrou o joelho em fé, eu sei que aquilo vai chegar, que essa solução vai ter, em fé. Não andar pelos nossos sentimentos. Nós não devemos andar vazão ao sentimento. Nós temos que dar vazão à nossa fé. Amém? Minhas irmãs, foi essa a palavra que Deus me colocou como reflexão para a gente hoje, trazendo para nós a verdade da palavra, que Deus possa continuar falando mais às irmãs. Né? Agradeço a cada uma das guerreiras, a cada uma das irmãs no Face que estão aqui, que puderam estar aqui nesse momento, né? Compartilhando. Eu vi algumas mensagens maravilhosas aí das irmãs. Que Deus abençoe a vida de vocês cada vez mais. E vamos viver a palavra. Vamos trazer a palavra para a nossa realidade de vida. Releia a palavra, fique o tempo todo com os versículos, vai alimentando a sua mente, vai trazendo essa transformação com a palavra de Deus, porque Deus vai sustentar a gente, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Deus abençoe. Tenham um bom dia. A paz. Tchau, minhas irmãs. Fiquem com Deus.